Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Esse é um dia que nós estamos celebrando, né? Estamos às vésperas do Natal. Imagino aí como é que está a sua casa, deve estar os preparativos, né? Para estar celebrando com a sua família. E sim, é um dia especial para nós celebrarmos, darmos todo louvor e honra ao nosso Deus. Nós vamos começar orando. Gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Pai Santo e Pai amado, nós damos-te graças por esse dia. Te agradecemos, Senhor, porque a tua bondade, ó Pai, a tua fidelidade, a tua misericórdia nos alcançou, ó Pai. A graça do Senhor nos alcançou através do teu Filho amado Jesus. Esse menino que nasceu para cumprir o propósito da redenção que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse dia. Pai, obrigado a Deus, porque as famílias podem se reunir nessa noite. Obrigado a Deus, porque nós podemos estar, ó Deus, unidos, agradecendo ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Ó Pai, nós te agradecemos, porque o motivo dessa noite é Jesus, e não, ó Deus, presentes e não pessoas, mas o motivo dessa noite é Jesus, é celebrar o nascimento que transformou as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa trazer esse entendimento aos corações, ó Pai, aos corações que estão entristecidos, aos corações, ó Pai, que estão apreensivos nessa hora. Ó Deus querido, que possamos nos alegrar com essa celebração, independente, ó Deus, das lutas, independente das dificuldades, independente das dores, que possamos nos alegrar por esse motivo, pelo nascimento do teu Filho Jesus. Ó Pai, muito obrigada, que o teu doce Espírito venha, ó Pai, nos encher nessa noite, trazer, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito necessita para se achegar com mais intimidade ao Senhor. Nos conduza, Santo Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você rapidamente a palavra do Senhor, que está lá em Mateus, capítulo 1, que diz assim: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E no versículo 22 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel é um título dado a Jesus, demonstrando ali, revelando a sua divindade, que é o próprio Deus conosco. E tudo isso, queridos, é importante, porque isso está escrito lá no livro de João, capítulo 1, que diz: no princípio era aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo, ele estava com Deus e era Deus. No princípio, e era aquele que é a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, se isso não tivesse acontecido, o plano de redenção do Senhor não teria nos alcançado. Então, quando muitas vezes nós levamos as nossas mentes, os nossos pensamentos para o Natal em outro sentido, no sentido de presente, ou nós também lembramos bastante do sacrifício de Jesus na cruz. Esse foi o fim, vamos dizer, da trajetória humana do Senhor Jesus aqui na terra. Mas sim, é algo importante, foi um milagre, o nascimento. Uma virgem concebeu pelo Espírito Santo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o milagre aconteceu, e aí sim, deu o start, o início do plano de redenção de Deus para cada um de nós. E aí sim, esse menino cresceu em amor e obediência ao Pai, cumpriu a sua missão para se entregar na cruz no meu e no seu lugar. Celebre sim, celebre porque Jesus nasceu, e porque ele nasceu e cumpriu o seu propósito, você também, nós podemos nascer novamente. Jesus nos traz uma nova vida, nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas
ficam para trás e tudo se faz novo quando nós recebemos esse menino que nasceu e que se entregou por nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos celebrar ao nosso Deus. Proclamando paz na terra e a Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Povos, tribos, celebrai, glória a Deus também dizer, de joelhos adorai, Ele é o Cristo, grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Glória
glória a Deus. Vamos continuar celebrando ao nosso Jesus, celebrando ao nosso Deus. Como é que está aí o seu desafio? Ainda dá tempo de você postar aí o seu desafio da estrela, a foto aí junto com a sua família. Jesus, ele é a nossa estrela. Ele é a estrela resplandecente da manhã. A resplandecente estrela da manhã veio para nos trazer luz, para nos mostrar o caminho que nos leva novamente ao braço do nosso Deus, aos braços do nosso Pai. Amém? Te adoramos, Senhor. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é da palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Esse amor que deixou os céus e se fez carne para habitar entre nós. Vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Louve o Senhor, abre seus lábios. E assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos, que bom podermos estar adentrando cada lar nessa noite, uma noite especial, véspera de Natal. Sei que você está aí com a sua família, reunido, para agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem nos proporcionado, tudo que Ele tem nos abençoado. E eu quero que você receba agora essa palavra, essa mensagem de fé, de esperança, de conhecimento a respeito de Deus. Hoje é quinta-feira, é o nosso culto de ensino. Então é uma palavra voltada nesse sentido, né, de aprendermos mais, de conhecermos mais a respeito de Deus. E como estamos no Natal, nós estamos trabalhando, né, domingo nós falamos a respeito de Jesus, do nascimento de Jesus. E hoje não é diferente, nós vamos continuar falando a respeito desse acontecimento que mudou a história, mudou a história do universo, do mundo e as nossas vidas também. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus que enviou Jesus. E Ele enviou, e Ele nasceu, encarnou, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 2. Eu quero ler o verso 10 e 11. A palavra de Deus diz que esse texto também eu utilizei ele domingo, né? Então, Mateus, no capítulo 2, verso 10 e 11, diz assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino
com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite, uma noite especial, onde nós celebramos o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor abençoe cada família que está reunida agora para ter esse momento de comunhão e de adoração ao Senhor. Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, essa palavra que será ministrada agora. Obrigado pelo louvor, pelo coral, tudo que já aconteceu aqui foi para glorificar o Teu santo nome, exaltar o único Deus vivo e poderoso. E agora, Pai, que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, e nós possamos compreender essas verdades e aplicá-las à nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. E graças a Deus. Querido, eu dividi esse estudo em duas partes, e a primeira traz a realidade de Cristo a respeito do tabernáculo. Não sei se você já ouviu essa frase, que Jesus tabernaculou entre nós, ou talvez você está ouvindo pela primeira vez. Isso tem um propósito, e eu quero trazer para você aqui, a respeito do tabernáculo. Deus estabeleceu um tabernáculo aqui na terra, e Ele deu as instruções para que esse tabernáculo fosse construído, e ali era o local do encontro, né? O local onde o sacerdote, né, iria oferecer os sacrifícios a Deus, havia adoração, havia todo o propósito de Deus neste lugar, né? E aqui, ó, em Êxodo, no capítulo 39, verso 32, diz assim, o ideal é que você leia todo o capítulo 39 para você entender, mas aqui eu peguei alguns versículos que vão nos ajudar. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então esse tabernáculo não veio da mente humana, esse tabernáculo ele não veio do coração do homem, não. Deus instruiu, e por isso quando eu falo para ler todo o capítulo, você vai ver que todas as instruções a respeito da construção desse lugar, dessa tenda do encontro, onde Deus se manifestava, né, teve todo o direcionamento de Deus, não do homem. Então é sempre o agir de Deus na terra, através dos seus profetas, através da sua vontade. E aí lá no verso 38 desse mesmo capítulo 39, diz que o altar do lugar santo, ou santo dos santos, o altar era de ouro. Então quando nós olhamos ali, quando aqueles que vieram adorar a Jesus, o menino Jesus, eles vão abrir os seus tesouros, então está ali o ouro, o incenso e a mirra. E quando nós olhamos para o tabernáculo, para o Santo dos Santos, nós vamos ver que o altar era de ouro, o óleo da unção, o incensário aromático e as cortinas da entrada da tenda. Então você já viu aí que estava ali o ouro no altar, o óleo da unção, que nesse óleo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, verso 22 a 25, tem a composição desse óleo. E veja bem, a composição desse óleo da unção. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, também o Senhor orientando, também o Senhor trazendo o direcionamento, nada da mente humana, mas da mente de Deus na terra. Glória a Deus por isso. Junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de acácia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Façam com esses o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado
para as unções. Então esse óleo, ele tinha lá a mirra e o incenso aromático. Então todos esses componentes já estavam ali no tabernáculo, no Santo dos Santos. Então, quando nós olhamos para aquilo que Jesus está recebendo ali, como seus primeiros presentes, era algo referente ao seu ministério aqui na terra. Algo referente à vontade de Deus aqui na terra. Assim como o tabernáculo, assim como o óleo da unção, tudo direcionado por Deus, nós vamos ver também Jesus, direcionado por Deus. A vontade de Deus se cumprindo na face da terra. Então, agora olhando para esses elementos e olhando para Jesus, nós vamos ver que o ouro, ele simboliza a realeza, né? Então Jesus rei, rei dos reis, Senhor dos senhores. Lá em Mateus, no capítulo 2, verso 2, quando esses homens que vieram adorar o rei dos judeus, eles vão justamente procurar no palácio onde estava Herodes. E olha só, Mateus 2, 2, diz assim, e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Então eles estavam ali não para adorar uma pessoa ou alguém, não, eles sabiam que ali a profecia estava se cumprindo a respeito de um rei. E por isso os presentes, e por isso toda essa ação daqueles homens. Viemos adorar. Onde está o rei dos judeus? Então eles foram procurar no palácio. Mas Jesus, ele veio contrapondo tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos a respeito, né? O reino dele não é como nós, e como ninguém imaginava, né? O reino dele foi totalmente diferente, estabelecido no amor, estabelecido na busca pelo perdido, né? E nós vamos continuar aqui. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 9 a 11, traz essa realidade a respeito de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque o texto, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja ali em Filipos, ele vai dizer o seguinte, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que reino é esse, né? O nome exaltado no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, querido, é conhecido no céu, na terra e debaixo da terra. E o reino dele é estabelecido sobre tudo e sobre todos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo aqueles que hoje não creem, naquele grande dia, quando Jesus descer dos céus para nos buscar, eles vão reconhecer que estão diante de Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis. O incenso ele traz a realidade daquele que intercede pelo povo, o sacerdócio de Jesus. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 5 e 6, o apóstolo Paulo também escrevendo a Timóteo, né, ele fala a respeito desse intercessor. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, né? O qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Olha só, entre Deus e o homem, só há um mediador,
ou um intercessor. Jesus Cristo, homem. Então, querido, talvez você que está nos assistindo nessa noite, a sua fé muitas vezes está com uma base fora do contexto bíblico, daquilo que as palavras das Sagradas Escrituras estabelecem. Porque muitas vezes nós estamos vivendo um engano, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele vai nos afirmar que ao conhecermos a verdade, ela nos liberta de toda mentira, de todo engano que muitas vezes está sobre a nossa vida, estabelecendo intermediários ou intermediadores que não têm nenhuma base bíblica. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós cremos nela, ela é clara ao nos afirmar, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então é Ele que intercede por nós. Tem um texto de Hebreus aqui que também nos ajuda a entender essa maravilha de Deus sobre a nossa vida, essa ação de Deus sobre a nossa vida, que está lá em Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 4, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, olha só, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontraremos graça que nos ajude no momento da necessidade. O autor de Hebreus, ele traz a respeito de Jesus como sumo sacerdote, aquele que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, e é a Ele que nós devemos nos apegar, com toda a firmeza, com toda a fé que professamos, com tudo aquilo que cremos, Jesus Cristo, o mediador, Jesus Cristo, o intercessor, o sumo sacerdote da nova aliança que foi feita nele. Então, nós conseguimos ver aqui Jesus, Rei dos Reis, Jesus, o sumo sacerdote, trazendo essa realidade a respeito do ouro, a respeito do incenso e a mirra. Mirra, ela é utilizada medicinalmente, e é interessante nós vermos a respeito da profecia, a respeito de Jesus, quando muitos anos antes do seu nascimento, já se havia a promessa da obra redentora de Jesus, daquilo que ele viria fazer, o propósito que ele cumpriu. Então, Isaías 53, o verso 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E olha o final aqui. E pelas suas feridas fomos curados. Aleluia. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Esse texto aqui relata justamente o sacrifício de Jesus.
o propósito que ele vai cumprir. E é interessante que o autor, o profeta, ele está falando numa perspectiva onde parecia que sobre ele estava aquilo ali por culpa dele mesmo, ou por alguma coisa que ele havia feito, então estava pagando pelos seus erros, pagando pelos seus pecados, mas não. Ele foi transpassado por causa de nós, das nossas transgressões, porque nele não havia pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Iniquidades é quando aquele sentimento onde o pecado ele não mais nos constrange. Nós passamos a ter uma atitude de normalidade sobre aquele pecado, sobre aquela ação que desagrada a Deus. Então é isso que o profeta está dizendo, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então ele precisou sofrer para que nós pudéssemos estar aqui hoje, celebrando o nascimento, celebrando a glória, celebrando a graça que nos alcançou. Mas você não foi salvo de graça, querido, mas pela graça. É diferente. Houve um sacrifício, houve um preço. Domingo eu falei a respeito disso. Foi pago um alto preço pela minha e pela sua vida. E agora, tantos lares que estão celebrando Papai Noel, tantos lares que estão preocupados apenas com os presentes, não entendendo esse resgate, essa intervenção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Então nós precisamos anunciar, queridos. Eu lancei um desafio no domingo a respeito da estrela que indicava o nascimento de Jesus. E em cada lar da nossa igreja, essa estrela está lá, para justamente nos lembrar que nós precisamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Messias prometido, Ele é aquele que veio para nos salvar. As pessoas precisam saber a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante que Jesus, em uma de seus momentos ali, onde os fariseus estavam questionando ele vai ter uma resposta que nos dá mais entendimento a respeito dessa cura, dessa salvação sobre a nossa vida, que está lá em Mateus, no capítulo 2, verso 17, o texto diz assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justo, mas pecadores. Então Jesus veio com propósito para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino onde Ele é o Rei dos Reis, onde Ele é o Senhor do Senhor, onde tudo aquilo que Deus planejou se cumpriu em Cristo Jesus, para que justamente nós pudéssemos ter acesso ao céu, nós pudéssemos celebrar. Nós temos esse sumo sacerdote, nós temos esse rei sobre a nossa vida, e temos essa cura para justamente nos sarar, nos restaurar, nos colocar de volta em comunhão com o nosso Pai. Esse é o propósito de Jesus. O nascimento de Jesus aconteceu para esse fim. Então hoje nós celebramos esse nascimento, porque aí começa a maior história de amor a respeito de mim e de você. E cabe a nós aceitar, receber essa palavra, crer
crer em Deus, crer em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Espero que você tenha uma noite maravilhosa, mas com entendimento a respeito do propósito, a respeito daquilo que Cristo deixou, o seu legado, né? O seu legado é trazer vida eterna. O propósito de Jesus é esse. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A palavra de Deus é clara quando diz que todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida será salvo. Todo aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então é uma decisão que cada um precisa tomar, é individual. Então eu gostaria que nessa noite, uma noite maravilhosa, Jesus pudesse nascer no seu coração. Ele pudesse ser Rei, Senhor da sua vida. Que Ele pudesse interceder por você, abençoando, derramando graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sarando as feridas, nos livrando do pecado, né? É interessante que João Batista, quando vê Jesus, ele vai dizer: está ali aquele que tem perdão para os nossos pecados. Então, Jesus está disponível para as nossas vidas. É uma decisão que nós podemos tomar hoje, se você ainda não tomou. Então, que realmente o Natal seja algo diferente na sua vida e cumpra o propósito. Que Jesus possa nascer no seu coração, na sua vida e mudar toda a sua história daqui para frente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que nós possamos nos encontrar novamente, né? Domingo estaremos celebrando ao Senhor, glorificando Ele, e estamos aí caminhando para o fim de mais um ano, e um novo ano vai nascer para a glória de Deus, e que em nome de Jesus, né, seja melhor do que o ano de 2020, né? Eu convido você a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, uma noite especial, muito obrigado pela Tua palavra, que é a verdade, que nós possamos, Pai, celebrar Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Que o Senhor abençoe também cada amigo, cada lar que se abriu nessa noite para receber essa palavra, e que Teu Espírito Santo complete ela em cada coração. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Feliz Natal.